Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Quero falar com vocês hoje sobre a hidratação da nossa massa. É isso aí. Vamos começar, pessoal, falando da importância do líquido na receita. É através do líquido que iniciamos a união dos nossos ingredientes. E com isso ocorre também a união das proteínas que formam o glúten. As proteínas estão ali na farinha, separadas, e quando a gente adiciona o líquido, as proteínas se juntam. Através da sova, temos a nossa rede de glúten, que é o ponto de véu, o nosso alicerce para que o pão cresça. Muito bem, outra particularidade do líquido é que ele é o único ingrediente que podemos mudar a temperatura. A farinha tem uma temperatura, o meio ambiente tem outra, e daí acrescentamos o líquido em uma temperatura suficiente para a gente fazer nossa massa e o fermento se sentir à vontade. Uma massa com 27, 28 graus é perfeita para o nosso fermento. Se estamos falando de fazer manual, não se preocupem com a temperatura, tá? Pode ser ambiente mesmo. Mas se a gente estiver utilizando batedeira ou maceira, precisamos colocar esse líquido mais gelado para ele enfrentar o atrito do equipamento. Na panificação temos um princípio muito bacana sobre hidratação. Quanto mais hidratada a minha massa, melhor o resultado dentro do forno. E isso tem que estar bem certo para a gente, tá? Claro que temos receitas que levam menos ou mais líquido, mas no geral essa regra nos auxilia muito a ter a massa sempre macia. E como calculamos isso? Como que eu faço para saber quanto de líquido utilizamos na nossa receita? Usamos a fórmula do padeiro. Se você não conhece essa fórmula ainda, temos um vídeo aqui no canal explicando passo a passo, tá? Muito bem, escolhemos uma porcentagem de líquido sobre a quantidade de farinha. Normalmente começamos os testes com 60% de hidratação e aí a gente vai subindo, 65, 70, sentindo o quanto a nossa farinha suporta. É isso mesmo, é a farinha que vai dizer a quantidade de hidratação da nossa massa. Temos várias marcas de farinhas, nacionais e importadas, e cada uma responde de uma maneira. Temos que escolher uma farinha e ir equilibrando a nossa receita. Quando a gente chegar na porcentagem ideal, a gente tem a nossa receita equilibrada. E agora vamos falar como que a gente coloca o líquido na nossa receita. Muito bem, o líquido, pessoal, é sempre variável. Não colocamos o líquido todo de uma vez. Fazemos isso porque a nossa farinha ela possui uma umidade. Então é muito fácil a gente perder o ponto colocando o líquido todo de uma vez. Às vezes usamos menos líquido que estava na receita, às vezes mais. Só que temos que ter esse cuidado sempre. Colocar o líquido aos poucos. E falando em colocar os líquidos, temos receitas que levam somente um líquido, ou água ou leite, e tem receitas que levam mais de um líquido, água, leite, ovos. Como que a gente faz? Muito bem, a gente escolhe um líquido para ser o variável e os outros entram 100%. Se for somente um líquido, ele é variável. Se for água e leite, por exemplo, usamos o leite 100% e a água variável. Se for água, leite e ovos, usamos os ovos 100%, o leite 100% e a água variável. Sempre assim, tá? Quando a gente sente que a nossa massa está hidratada, a gente segue a receita acrescentando a gordura. E encerramos essa nossa conversa dizendo: vamos perder o medo do líquido. Uma massa hidratada um pouco mais, a gente pode consertar com um pouquinho de farinha na receita, tá tudo bem. Mas uma massa pouco hidratada, temos mais dificuldades para dar o ponto, tendo que molhar a mão até o final da sova para que ela fique macia o suficiente. Combinado? Então era esse o conteúdo que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço, beijo, outro. Tchau!